O Valdir Pacheco vai participar com a gente agora ao vivo, já está aqui na tela comigo. Valdir, Mato Grosso, safra em andamento, produção prevista aí como um volume gigante, muito grande. Precisamos saber dos órgãos públicos de Mato Grosso, dos institutos, como é que está a apuração e acompanhamento. Seus destaques. Bom dia, Valdir Pacheco. Bom dia, Cremon, bom dia a todos. Cremon, Mato Grosso é o que você falou, avança na colheita da soja, né, e simultaneamente no plantio das culturas de segunda safra, como milho e algodão. Uma notícia que tem animado aqui o setor produtivo mato-grossense é que o custo de produção da soja para a próxima safra 2023-24 em Mato Grosso apresenta um recuo em relação a esta temporada 2022-23. Isso é muito bom para o setor. Eu converso agora com Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Cleiton, obrigado aí pela sua participação e nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Bom dia, Pacheco. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É um prazer estar trazendo informações aqui do Mato Grosso para vocês. Ô, Cleiton, para produzir soja na temporada 2023, houve uma redução, né, nos custos. Quanto foi essa redução e o que contribuiu para este recuo, Cleiton? Certo, essa perspectiva de recuo, a gente já está olhando para a safra que vai ser semeada no ano que vem, então a partir de setembro do próximo ano. Então o produtor agora, conforme finalizou o plantio lá atrás, em meados de novembro aqui no estado, ele já começa a se preocupar e já começa a desenhar a próxima safra. E nesse momento que a gente já começa a olhar os custos e como que o produtor já se prepara esse desenho dessa temporada. Então a gente veio de um ano que o produtor se formou essa 22, 23, com um custo maior em relação ao ano anterior, mas o que vem se desenhando nesse começo agora, principalmente por recuo de fertilizantes e alguns outros produtos, já com um patamar, um cenário um pouco melhor de início de temporada, já que o produtor já começa a se preparar comprando insumos, travando esses custos para a próxima temporada, já nessa virada de ano agora, assim que ele começa a colher a soja da safra 22-23. Ô Cleiton, em reais, né? Qual seria o custo em reais hoje por hectare para esse plantio da safra ainda que vem 2023-24? Certo. Para a safra 23-24, a gente está então em torno de R$ 4.670 por hectare, mais ou menos dentro da linha de custeio. Então, tudo que o produtor vai despender de insumos e despesas de combustível para produzir a safra, então sementes, fertilizantes defensivos, combustível, operação mecanizada. Então, realmente, tudo que ele vai investir para produzir essa safra é uma queda em torno de 4,8% em relação ao ano passado. Como comentei, tem alguns insumos puxando para baixo e que acabam pesando de uma maneira maior, impulsionando isso. Então, o principal deles é o fertilizante, que a gente viu uma alta significativa ao longo de 2022 como um todo, principalmente no primeiro semestre, que com o passar do tempo foram reduzindo até mesmo por conta do aumento da oferta e até mesmo restabelecimento das linhas e cadeias de suprimento global de fertilizante. Então o produtor agora, já, principalmente em relação de troca, melhora um pouco e é esses insumos que o produtor já opta por fazer esse fechamento neste momento. Cleiton, podemos dizer que Mato Grosso está em plena colheita, né, desta safra 2022-23. Qual é a expectativa do IMEA para esta temporada? Expectativa para esse ano é que tenham sido cultivados em torno de 11,8 milhões de hectares, então um incremento em torno de 3% em relação à safra passada, que é um volume bastante robusto. Uma produtividade ainda que a gente está consolidando, a gente começou, como você comentou, a gente está em plena colheita, mas as chuvas têm atrapalhado ao longo das últimas semanas o ritmo aqui no estado. Não é uma coisa ainda que traga uma preocupação significativa, mas é um ponto de atenção que a gente monitora de perto. Então, se a gente for olhar a produtividade que nós estamos estimando em torno de 59 sacos por hectare, nós estamos falando de 42 milhões e meio de toneladas de soja produzidas aqui no estado de Mato Grosso. Quando você fala nessa produtividade, já houve uma melhora em relação a se comparar à safra passada, Cleiton?
Ainda nós não fizemos a revisão do nosso último número, tá? Essa atualização é um levantamento feito em dezembro. Agora a gente está com algumas equipes em campo, rodando e fazendo o levantamento lá em loco, acompanhando junto com produtores as primeiras áreas colhidas, fazendo estimativas do que ainda está em desenvolvimento, para realmente trazer a atualização no mês de fevereiro. O que nós temos acompanhado é realmente que as lavouras desse ano, com exceção de algumas localidades, alguns pontos mais específicos, estão em excelentes condições. Realmente o clima colaborou bastante e realmente a gente deve ter uma safra bastante pujante aqui no estado. Ô Cleiton, uma expectativa muito boa também para a cultura do milho segunda safra, que já, como eu falei no início, né, estão colhendo a soja simultaneamente, semeando a cultura do milho, né? Então, a demanda pelo milho está boa, está bem aquecida. Como é que está esse mercado para o milho no estado de Mato Grosso? Está sim, então essa é uma cultura que o produtor tem ampliado o cultivo ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, com um ritmo bastante forte de incremento de áreas. Então nós estamos com uma perspectiva de 7,4 hectares cultivados esse ano, que é um incremento muito significativo, em torno de 6% que a gente cultiva em primeira safra já se transforma em segunda safra. O produtor, principalmente mudando até o perfil lá de já faz um tempinho, desde a safra 18/19, que realmente o milho se tornou um complemento significativo da receita dessas áreas, dessa propriedade. Então, os produtores realmente fazendo os investimentos e ampliando o cultivo aqui no estado. E até mesmo porque os preços não têm cedido ao longo das últimas praticamente 2 safras, com exceção de alguns movimentos, mas se comparado com os períodos históricos, a demanda interna aqui de Mato Grosso muito forte, principalmente para etanol de milho, e até mesmo alguns problemas climáticos que a gente teve ao longo das últimas safras no sul do Brasil, também tem demandado esse milho mato-grossense para atender essa produção, principalmente animal, do país. Ô Cleiton, o produtor está muito antenado, né, a essa relação de custo, né? Ele trabalha com planilhas hoje, né? O produtor rural, ele sabe o quanto custa, ele sabe quanto que ele deve vender o seu produto. O que você recomendaria para esses produtores agora com relação a custos? Quais os cuidados que eles devem tomar? Acho que os principais, o produtor ele tem um controle muito bom disso, né? A gente acompanha sempre de perto, principalmente a relação de troca. Então, o produtor, às vezes, a gente acaba conversando muito com eles. A moeda deles é o produto, então é a soja ou é milho. Então, ele tem que estar muito atento a sempre esse comparativo. Ele sabe quanto custou na safra passada, quanto que ele vai se comprometer realmente da produtividade para colocar esse produto para produzir a próxima safra. Então, sempre estar de olho nisso, fazendo as relações, olhando de perto, realmente para fazer a análise e tomar a melhor decisão. Outra coisa que a gente sempre recomenda é nunca descasar a moeda, né? Isso é um cuidado que a gente sempre cita, principalmente em momentos muito voláteis, e principalmente aqueles produtores que operam, às vezes, em dólar. Realmente, se ele faz a trava de um insumo, a trava de um produto em dólar, realmente não descasa a moeda do outro lado também, na comercialização do produto ou do insumo, para realmente não colocar e ficar a risco à mercê de qualquer problema cambial e aí, às vezes, acabar sendo pego de surpresa e impactar a operação por um erro estratégico, um erro que não é operacional realmente da fazenda. E o outro ponto realmente também é ficar sempre de olho nas oportunidades, né? Então, o produtor, esse ano a gente viu uma capitalização ao longo dos últimos anos, aproveitar as oportunidades, negociar esse produto, às vezes tem uma oportunidade de fazer a comercialização de produto para fazer a compra à vista, então trabalhar isso hoje em dia, principalmente num momento de crédito tão caro, aqueles que têm condições de realmente fazer essas negociações mais de perto, que aproveitem, que façam isso realmente para até buscar melhores preços e melhores momentos de negociação para tentar reduzir o custo, que ainda assim, por mais que nós tivemos uma redução em relação ao ano passado, ainda assim continua elevado no comparativo histórico. Ok, Cleiton, vamos torcer para que dê tudo certo e esta safra aí seja uma super safra, né, como está aí a expectativa de todo mundo, né? Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, ok? Imagina, Pacheco, a gente sempre fica à disposição. Obrigado pela oportunidade. Realmente, a gente espera que os produtores agora consigam evoluir com a colheita e conseguir semear a segunda safra aqui no estado de Mato Grosso e que seja uma excelente safra para todo mundo. Ok, muito obrigado aí pela sua participação. Cremão, é isso.
Não falamos da segunda safra do algodão, né? A segunda safra do algodão está um pouco atrasada no Mato Grosso, mas está com boas perspectivas também. Esperamos que essa chuva dê uma prolongada aí no final do seu ciclo e os cotonicultores aí tenham uma boa safra também com o algodão, essa pluma maravilhosa aí que o Brasil tem desenvolvido com muita competência e muita qualidade na sua fibra em relação ao mundo todo, né? Querido irmão, voltamos a Campo Grande, é com você.